Bom dia a todos, especialmente os alunos do sétimo ano A e sétimo ano B do Instituto Castro, para essa nossa primeira aula de História, né? Aproveitando esse momento, né, foi iniciativa da nossa escola, para que vocês não fiquem sem conteúdo, né? Então, a gente não ficar parado, a gente trabalhar de certa forma, a gente vai estar junto. E nosso assunto escolhido, o primeiro assunto, vai ser as grandes navegações, né, que ocorreram durante os séculos XV. E vocês lembram que as grandes navegações vai ser algo de transformador, né? Porque até então, antes das grandes navegações, o mundo conhecido era só Europa, Ásia e África, né? Os europeus não conheciam o que nós chamamos hoje de América, não conheciam todos os continentes ainda, né? E a partir do século XV é que nós vamos, né, ter essas inovações, a descoberta o encontro de um novo continente, né, a grande discussão que foi pregada. Mas de início nós vamos falar dessas grandes navegações, destacando os fatores que contribuíram para esse movimento, né? Como a gente enumerou aí a crise do século XIV, além do renascimento comercial e urbano, o fortalecimento de uma nova classe, né? Que é a burguesia, que ela passa a ter o poder, ela passa a promover esses movimentos, né? A burguesia vai se aliar ao rei, né? O chamado absolutismo, vai ser formado o chamado Estado moderno, e a partir daí nós vamos ter grandes novidades, né? Outro movimento também que vai contribuir para tudo isso é a reforma protestante, né? E a chamada contra-reforma. Então, esses fatores vão promover o que nós vamos chamar de grandes navegações. E as grandes navegações, gente, elas começaram, né, a partir de um fato interessante, né? Você lembra que até o século XV, o comércio que os europeus realizavam com o Oriente era simples, né? Saíam da Europa, navegando pelo mar Mediterrâneo, e chegavam ali às Índias, né? Onde eles buscavam todas as especiarias, como eu citei aí, o cravo, a canela, a pimenta, os noz moscada, gengibre, né? Orégano, tudo que faltava, tudo que não tinha na Europa, eles buscavam, né, no Oriente, né, nas Índias. Só que ocorre um fato interessante. No ano de 1453, né, a cidade de Constantinopla ela vai ser invadida pelos chamados turcos otomanos, né, os árabes, que vão invadir essa cidade e vão dominar esse território. Mas o que tem a ver, né, com os europeus? Acontece que Constantinopla era o ponto de passagem obrigatório de todos os navios que vinham da Europa em direção às Índias. Então tinha que passar por Constantinopla. Aí o que os turcos otomanos fizeram? Começaram a cobrar impostos, começaram a cobrar pedágio dos navios europeus. E os comerciantes, como vocês sabem, não queriam diminuir seus lucros, né? Não queriam perder. Então a alternativa foi buscar um novo caminho para as Índias. Aí eu estou mostrando para vocês como era, né, o percurso que era feito. Veja aí como era bem simples. Ninguém navegava ali pelo Oceano Atlântico. O mundo se restringia só à Europa, Ásia e África. Né? Eles não conheciam outro território, eles não navegavam pelo Oceano Atlântico com medo. Né? Inclusive, eles chamavam o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso. Né? Havia monstros, havia uma teoria de que a Terra era quadrada e se navegasse em direção a esse oceano ali, eles poderiam cair no abismo. Então, havia uma série de temor, né? Uma série não, eles não conseguiam navegar, eles não tinham medo de navegar para isso. Né? Haviam várias teorias, na verdade. Né? Então, mas o que, que aconteceu que mudou tudo isso? Muito embora as pessoas acreditassem, em maioria, de que a Terra era quadrada, havia algumas pessoas que defendiam outras teorias. Né? Apareceu um sujeito chamado Paulo Toscanelli, e ele aliou-se a um navegador chamado Cristóvão Colombo, um navegador genovês. Né? E eles desenvolveram um projeto, né? E diziam eles que tinha uma teoria, que uma forma de chegar às Índias sem passar, né, por Constantinopla. Então essa teoria era o seguinte, era navegando sempre pelo Ocidente até chegar ao Oriente. Para eles a Terra era redonda, então se eles navegassem em direção ao Ocidente, contornariam e chegariam ao Oriente. E Colombo foi vender esse projeto para o rei de Portugal, né? Só que naquela época era complicado, né?
porque a maioria das pessoas acreditavam que a Terra era quadrada. Então, quando chegou para o rei de Portugal, ele não acreditou, achou loucura e não aceitou. Resolveu contornar ali as costas da África, né? E navegando ali pela África, né? Ali no chamado Périplo Africano. E Colombo foi vender o seu projeto, né? Para a Espanha. Lá havia os reis Fernando e Isabel. E lá, né? Eles também não acreditaram muito nessa ideia de que a Terra seja redonda, mas resolveram apostar, né? Porque eles queriam riquezas, né? Queriam continuar comercializando com a Ásia, né? Com as Índias. E deram 3 embarcações a Colombo: Santa Maria, Pinta e Nina. E ele saiu em direção, né, ao que ele achava chegar às Índias. E em pouco tempo ele chega a um território. E quando ele chega, ele estranha. Ele diz: olha, minha teoria estava certa, a Terra é redonda. Só que eu não pensava que fosse tão pequena. Eu já cheguei às Índias, ali estão os índios, né? Nomeou os nativos daquele território de índios, né? Mais tarde, né? Isso foi em 1492. Mais tarde vai vir um outro navegador chamado Américo Vespúcio e vai dizer: olha, aqui não é as Índias. O Colombo chegou em outro território e batizaram esse território de América em homenagem ao Américo Vespúcio. Então, amado, as grandes navegações foram isso, né? Colombo chega a um novo continente que nós vamos mais tarde batizar de América, né? E Portugal, né? Portugal vai ficar, né, com uma outra parte também desse território, né? Então, porque você sabe que Portugal foi o pioneiro nessas grandes navegações, né? E por que Portugal foi o pioneiro? Primeiro você lembra, nós estudamos já, Portugal foi o primeiro, né, a ter o poder centralizado nas mãos do rei, ou seja, ao absolutismo, né? Foi o primeiro estado moderno, foi o primeiro estado organizado, né? Foi o primeiro onde o rei se alia com a burguesia, né? E em Portugal tinha, né, um infante, Dom Henrique, que era filho de Dom João, que desenvolveu uma escola, né, de navegadores, uma chamada Escola de Sagres, né? Essa escola, tanto eles trabalhavam, né, em formar navegadores, como também na criação de embarcações, né? Aproveitava alguns inventos, como a bússola, o astrolábio. Então, Portugal parte na frente, né? E durante esse período, né, Portugal, como eu já falei, primeiro Estado moderno, primeiro a centralizar o poder nas mãos do rei, né? Então, Portugal se destaca nisso. E Portugal entra em conflito também com a Espanha, porque mais tarde vocês vão ver, Colombo chegou em 1492, né? Ali mais ou menos o que nós chamamos hoje de América Central. E Portugal. Então começou uma briga desses dois reinos, né, que eram os dois reinos mais fortes, para saber quem era dono dessas novas terras. E começaram os tratados. Vários tratados foram feitos, vários acordos, e nenhum chegou a um denominador comum. Até que, em 1494, né, eles vão firmar um tratado na cidade de Tordesilhas, né, o Tratado de Tordesilhas. E esse tratado vai definir, né, essa demarcação dessas terras. Aí sim, você vai ter parte da América vai ficar para Portugal e a outra parte para Espanha, né? Os dois principais reinos da época. Inclusive esse acordo foi contestado né, pela França, né? Mas na verdade quem eram as duas grandes potências? Era Portugal e Espanha, né? E nós tivemos durante esse período, né, várias, né, viagens. Aí eu citei algumas viagens, né? Uma das primeiras viagens a serem feitas, né, oficialmente, né, foi em 1415, foi a chamada tomada de Ceuta, onde os portugueses chegaram ali na cidade de Ceuta, ali no Marrocos, né, e começaram a comercialização. Depois veio a navegação do Bartolomeu Dias, né, que vai contornar o continente africano, né, o que ele chama de périplo africano. Aí eu cito também a chegada do Cristóvão Colombo, né, que ele chega ali nas ilhas de Guarani, ali na América Central. Mais tarde nós vamos ter, né, a chegada de Vasco da Gama às Índias, porque ele vai contornar ali as costas da África, né? Vai passar pelo Cabo das Tormentas e vai chegar às Índias em 1498. E depois disso, nós vamos ter, né, em 1500 a chegada, né, de Cabral aqui ao Brasil, né? Um desvio nessas rotas e ele chega aqui ao Brasil e várias outras conquistas. Então as grandes navegações
foram um movimento que trouxeram, né, uma nova, vamos dizer assim, uma nova concepção do que era o mundo. Então, aparece um novo continente que é a América, né? Então, amados, aí eu mostro um pouquinho de como era o Tratado de Tordesilhas e como ficou, né, esse período. Então, você vê aí, o que ficou para Portugal foi basicamente uma parte do litoral do nosso querido Brasil, né? O restante ficou especificamente para o domínio espanhol, né? Do México para baixo, né? Do México até a América do Sul, ficou para a Espanha, né? E, para finalizar, a gente fala um pouquinho das consequências dessas grandes navegações. O que, é que a gente pode tirar de grandioso, né? Além da descoberta de um novo continente, o encontro de um novo continente, né? Essa questão é muito complexa para a gente discutir agora, mas a gente vai discutir depois em sala. Então, nós tivemos como consequência, né, o encontro da América, o estabelecimento de uma nova rota comercial, né? O eixo vai mudar, não mais o Mediterrâneo, agora passa a ser, né, o Oceano Atlântico, né? Vai haver uma grande expansão do comércio entre Ocidente e Oriente. Então, as grandes navegações, elas trouxeram, né, grandes benefícios à nossa civilização. E eu vou encerrar por aqui, né, desejando a todos um, um bom retorno, né, que a gente se encontre em breve. E aproveitem essa pequena aula para vocês montarem para a gente, elaborem umas 10 questões, né, com perguntas e respostas bem sequenciadas, dando uma sequência lógica, para a gente ver até que ponto nós entendemos bem esse assunto. Bom dia a todos